Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar um pouco do estudo do STU-STAPY, o que eu vou estar esperando para essa semana. A gente está na abertura do mercado aqui no domingo, então esse estudo já vai servir um estudo para a semana aí do STU-STAPY, das possíveis movimentações e do que eu espero para essa semana. Então já chega deixando aquele like, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí e vamos que bora aqui para o conteúdo. Vou compartilhar minha tela agora, só para a gente começar a falar aqui sobre a nossa análise. Bom, teoria compartilhada, vamos falar aqui sobre o STU-STAPY, vamos falar aqui o que a gente pode estar esperando. E de cara a gente consegue perceber que a gente tem algumas regiões interessantes que a gente tem que prestar atenção, né? Mas antes disso, eu sempre falo que o passo inicial de uma análise aí é você jogar no gráfico mensal ou no gráfico semanal e você escolhe qual gráfico você quer fazer essa definição. A definição do ciclo de movimentação do preço. E esse encontro do ciclo da movimentação do preço, ela tem duas funções, que eu digo são as duas funções principais. Ela tem outras funções ali, mas eu diria que as duas principais funções dela são: a primeira função é você entender como é que está a movimentação do preço, e a segunda função é você começar a identificar as regiões de operações que você vai realizar. Então, eu tenho um ciclo de movimentação do preço, ele já está até salvo aqui no meu template, né, que é um ciclo que eu venho encontrando de muito tempo atrás, tá? Que é esse ciclo aqui, ó. Que é esse ciclo de movimentação aqui do preço. Eu já tenho essas marcações feitas aqui, eu vou só jogar aqui, ó, tanto que eu tenho para o EURUSD e para o USD/PY. Eu já vou fazer essa marcação. E o que eu faço? Eu tenho essa região aqui, que é a região do meu ciclo. Como o preço ele não está aqui dentro dessa região que eu encontrei do ciclo, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a projeção de ferramenta de Fibonacci para eu encontrar esse próximo ciclo nas próximas regiões do preço. Então, a próxima região do ciclo ficaria mais ou menos aqui, aonde está marcado essa minha linha preta. Então, essa é a minha região do ciclo de movimentação do preço. É isso aqui que eu tenho. Ah, Hugo, o preço já rompeu. O que eu vou fazer? Você vai e faz a projeção do ciclo um pouco mais para cima aqui, ó. E aí você vai ter o encontro do próximo ciclo de movimentação do preço, que vai ficar mais ou menos nessa região. Então, a gente tem um ciclo de movimentação se desenhando para cá. A gente consegue perceber, tem alguns estudos já aqui, né, interessantes, que a gente consegue entender por que o mercado bateu aqui e começou a retornar, né? Aqui também é um ponto de pivô, né, mas também é o nível sem Fibonacci de expansão aqui do preço, tá? Mas como ele não está lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender por que o preço está aqui e identificar as minhas próximas regiões do mercado. Como é que eu vou fazendo isso? Eu vou fazer através do cálculo do ponto de pivô. E o cálculo do ponto de pivô eu já ensinei várias vezes, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, vários vídeos até falando sobre isso, mas de forma resumida aqui, a gente vai somar as regiões de resistência com a região de suporte e vamos dividir por 2 aqui para poder encontrar os ciclos de na verdade os pontos de pivô, né? E aí vem o nome Fibonacci, né? Que é a Fibonacci nada mais é do que ponto de pivô aliado com a ferramenta de Fibonacci. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o 125, 945 mais 152 0,14 e vamos dividir por 2 aqui, vamos ter 138,979. Deu 979,5, né? Eu posso arredondar para 980. Tá? 138,980 ali, eu posso trabalhar com essa região. Então tá aqui o meu primeiro ponto de pivô e eu gosto de pintar esse ponto de pivô aqui para identificar que é o ponto de pivô mais forte de vermelho. Tá? Então esse ponto de pivô é o ponto de pivô mais forte que eu vou encontrar dentro desse ciclo de movimentação aqui. Assim como aqui dentro desse ciclo de movimentação, eu também vou ter um ponto de pivô mais forte, que vai ser mais ou menos nessa região aqui. Então, sempre dentro do ciclo eu tenho um ponto de pivô mais forte. Então, esse ponto de pivô mais forte, ele serve para duas coisas também. Serve para identificar possíveis reversões de tendência do preço, porque ele se torna uma região de resistência e uma região de suporte, dependendo de como está a movimentação do preço forte. Né? E também serve para eu identificar a força compradora ou vendedora do preço. Pois, se o preço vem para cá, bate nessa região de resistência e volta, fecha abaixo desse ponto de pivô, eu tenho renovação da força vendedora. Se ele vem para cá para baixo, bate nessa região de suporte e volta rompendo, fechando aqui no gráfico, principalmente no gráfico semanal, acima desse ponto de pivô, eu tenho renovação da força compradora. Então, lá no gráfico M15, meu tipo operacional vai ser somente de compra, porque eu tenho esse entendimento aqui no gráfico semanal para poder fazer essa leitura na movimentação do preço. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu continuo fazendo o cálculo do ponto de pivô para eu começar a entender quais são os próximos níveis de regiões de entradas que eu posso realizar. A partir de agora, todos esses pontos de pivôs que eu venho a encontrar são pontos de pivôs de definições de entradas, pontos de pivôs que, caso haja um rompimento ali, caso haja uma situação, eu posso executar a minha negociação, sempre levando em consideração
é bem interessante a gente operar a favor da tendência do gráfico diário, tá? Aqui no gráfico diário, por mais que a gente tenha uma tendência de baixa, mas a gente pode ver que estamos trabalhando no início de uma reversão de tendência aqui do preço. Isso por quê? Porque o preço chegou nessa região do ponto de pivô aqui, ó. A gente jogar aqui no gráfico semanal, e a gente pode trabalhar com essa região de suporte aqui, ó. Se o cara quiser ser conservador, ele pode pegar essa região de suporte mais embaixo lá. Então, eu posso ter um início de uma reversão de tendência aqui pintando para os gráficos M15 ali, nos gráficos, principalmente aqui no gráfico diário, pode ser que esteja me dando uma reversão de tendência. No longo prazo, eu acredito que o SWY ele vai começar a subir, vai formar essa tendência de alta aqui, até porque ele já vem numa tendência de alta. Essas movimentações aqui do preço são correções ali, né, nos gráficos maiores, mas principalmente porque tem esse rompimento desse ciclo aqui. Então, eu acredito fortemente que, pô, durante muito tempo ali, né, a longo prazo, realmente, a gente vai ter boas oportunidades de entrada ali até 177,711. Então, a gente vai abrir aqui a calculadora. Vamos pegar aqui de 138. 980 e vamos somar ali com a região de resistência 0,14. 152, 0,14. Vamos dividir isso aqui por 2. A gente vai ter 145,947. Então vamos pegar aqui 145,947. Vou duplicar aqui. E vamos fazer 145,497, na verdade. 497 e a gente encontra esse ponto de pivô aqui. Interessante esse ponto de pivô aqui, porque vamos lá, quanto mais pontos de pivô você vai encontrando, né, mais fraco ele vai se tornando. Mas existe uma situação que quanto mais próximo você encontrar os pontos de pivô próximo ao ponto de pivô mais forte aqui do ciclo, né, esse ponto de pivô ele acaba se tornando forte também. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado ao estar realizando operações nesse tipo de cenário. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse ponto de pivô, que é um ponto de pivô de definição de operação. Então, ele rompendo para cá para cima, ele fechou aqui no gráfico diário. Tem o fechamento aqui no gráfico diário, foi ali na quinta-feira, né? E na quinta-feira tem esse fechamento aqui. Então, ele tem um rompimento e a gente tem uma renovação da força compradora aqui pro SJPY. Só que para eu identificar esse momento de operação aqui por SJPY, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar um rompimento da máxima do dia anterior lá. Então, o dia anterior é esse momento aqui, ó, que é exatamente a máxima da sexta-feira. Se eu botar aqui no gráfico semanal, ó, eu tenho a máxima da semana passada lá. Então, vale a pena executar minha negociação nesse rompimento, sendo que eu tenho algumas confluências aqui identificando. Eu tenho um rompimento desse ponto de pivô, o fechamento do gráfico diário, que é um sinal interessante para eu efetuar minha negociação. Eu tenho o preço batendo na região ali do ponto de pivô mais forte, né? Então eu posso considerar isso. E também posso considerar que tem uma região de suporte aqui formado já, né? Sendo que já bateu uma vez aqui, bateu duas vezes aqui, né? E bateu uma terceira vez aqui que eu vou te mostrar. Só tirar minha câmera aqui da frente, ó, e bateu uma terceira vez aqui, que foi exatamente a última vez que bateu e começou a retornar. Então, eu vou aguardar uma reversão de tendência aqui do preço, tendo em vista também que o SWPY, a gente está numa tendência de alta ali, né? A gente tem um rompimento do ciclo de movimentação do preço, então essas operações ali são operações boas de compra para o SWPY. Então, o que eu vou aguardar? Vou ter que aguardar o rompimento lá dessa minha região aqui para eu executar, né, a minha operação de compra. Então, esse é o comportamento que eu vou aguardar agora por essa sexta-feira. Eu vou aguardar ele romper aqui o 146 ali, 195 para eu executar a minha operação de compra. Hugo, vale a pena executar operações de venda aqui no STJPY? Cara, vale, mas são operações um pouco mais agressivas aqui do STJPY. Por exemplo, o que você poderia fazer? Você poderia pegar esse canal que formou aqui, ó, e aí você identifica essa máxima lá da semana passada como uma região de resistência também, tá? E traça a ferramenta de Fibonacci de retração aqui. E quando o preço romper aqui, como tem esse rompimento, ó, vale a pena você executar as suas operações. Vamos só ver se já teria dado a oportunidade de travar no 0 a 0. Mais ou menos a entrada ficaria mais ou menos aqui, ó. Basicamente ainda não deu ponto de 0 a 0, né? Mas é uma operação que você tem que ter um pouco mais de controle. E aí quando fechar abaixo dessa regiãozinha aqui, abaixo dessa região de suporte de 145,685, né? Que é simplesmente
ferramenta de Fibonacci de expansão aqui é o nível 161.8, tá? É o nível 161.8. Quando romper essa região de 161.8 ali, essa região de suporte, você trava a negociação no 0 a 0 e aí deixa a negociação rolando, né? Pode medir aqui, ó, o seu take do nível 0 até o nível 423, nível 0, 423.6, e faz a projeção aqui, daqui para cá, bota um takezinho mais ou menos nessa região aqui. Ou como é reversão de tendência entrou aqui, né, pode botar aqui no 423.6 também. Mas eu vou operar aqui comprado, vou esperar minha operação de compra aqui para o STRAPY, vou seguir esse plano de negociação, não vou me afobar, tá? A gente está só na abertura do mercado. A compra ela estaria numa situação muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Mas o que pode acontecer? Essa formação aqui pode ser uma formação da vela semanal, o preço vindo buscar aqui uma região de suporte, tá? Essa região de suportezinho aqui, só para deixar a sombra da vela, pra poder fazer a formação da sombra da vela e aí depois voltar subindo aí e aí formar um corpo da vela de alta aqui para a semana no STRAPY. Eu não posso me afobar desse tipo de operação, tá? Tanto que a gente pode ver que sempre tem corpo de vela, ó, sempre o corpo está sendo formado aqui. Foi isso para o nosso vídeo, espero que você tenha curtido. Deixa o like, descarregou ali a luzinha, né? Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal se você não é inscrito. E paciência, tá? O trade é paciência. Quanto mais paciência e quanto mais claro você for nas suas análises, muito melhores serão as suas operações. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.